Olá, tudo bom? Aqui é o Victor falando e seja bem-vindo a esse nosso vídeo em que eu vou mostrar para você o que é preciso para ser um afiliado de sucesso, beleza? Bom, se você não me conhece, eu tenho 20 anos, trabalho com agências de conteúdo já há um bom tempo, comecei como redator freelancer, depois de um tempo entrei de cara no mercado de marketing digital, passei a vender cursos, a trabalhar como afiliado, a trabalhar com e-mail marketing, enfim, eu entendi como que funcionava todo o marketing digital, mas claro que eu penei bastante no começo. No começo eu tinha blog de perfume, aí não conseguia vender tanto assim, eu tinha blog de loteria, também não vendia tanto. Eu tive que entender o que eu precisava fazer realmente para atingir os resultados que eu esperava. Foi aí que eu testei muito, gastei dinheiro, passei horas e horas em frente ao computador ali sem saber o que fazer direito. Foi uma loucura total. Mas depois de um tempo eu comecei a entender como que eu poderia ganhar mais dinheiro como afiliado, né? E aí que eu justamente comecei a mostrar às pessoas como elas poderiam fazer o mesmo, como garantir 4 dígitos por mês como afiliado, como ajudar outras pessoas nesse processo, como, até vou mostrar aqui, como fazer todo esse trabalho sem precisar sem precisar ter alguns ingredientes aqui, eu não vou revelar antes. Beleza? Mas se você até hoje não conseguiu emplacar como afiliado, fique calmo, fique sossegado, porque não é tão difícil quanto parece. Talvez faltou algum conhecimento que você não tinha, alguma coisa que aqueles guruzões aí te ensinaram errado. Então, fique calmo, que comigo você vai ter resultado que a gente vai caminhar juntos. Ok? Vamos lá então. O afiliado de sucesso, ele precisa ter dinheiro para começar? Essa é uma grande questão. É falar assim, não, precisa ter dinheiro porque precisa ficar pagando anúncio, precisa ter dinheiro porque precisa contratar um monte de coisa, precisa ter dinheiro por uma série de fatores. Mas a verdade é que para você ser um afiliado, para você começar, você não precisa ter dinheiro, tá? Você pode ser um afiliado, atingir 4 dígitos, começar a ter os seus primeiros resultados antes mesmo de precisar investir grandes rios de dinheiro, tá? Eu vou mostrar para você depois as ferramentas, algumas coisas gratuitas que você pode utilizar para começar a ter resultados como afiliado, ou seja, sem colocar a mão no bolso, tá? É tira e queda, funciona mesmo, beleza? Então, eu vou te mostrar depois. A outra pergunta que fazem é, Victor, então, se não precisa de dinheiro, precisa ter tempo, né? Precisa ter muito tempo para ser um afiliado de sucesso. Na verdade, não. Na verdade, não, porque a internet já tem processos de automatização. Não é o que é esse nome tão estranho. É que ele funciona mesmo que você não esteja por perto. Tá? Eu costumo dizer, por exemplo, se você tem uma lojinha física, você precisa estar lá repondo estoque, precisa estar no caixa, precisa estar fazendo um monte de coisa, andando para lá e para cá, maior loucura, não é? Mas no mundo digital, não. No mundo digital existem ferramentas, servidores, tudo funciona sem que você fique ali em cima. Você apenas configura e aquilo funciona 24 horas por dia, sem precisar pagar hora extra, adicional noturno, nada dessas coisas. Então o seu tempo também vai ser valorizado. Então você não precisa de muito tempo também, tá? Você pode arrumar os funis de vendas, por exemplo, trabalhar com o método piramidal, que eu gosto de ensinar bastante, trabalhar com todos os processos ali e sem precisar ficar 9, 10 horas todos os dias, tá? Com 3 horas por dia, por exemplo, você consegue atingir os seus resultados. É bem tranquilo, o importante não é o tempo que você passa lá estudando loucamente, ou estudando, aplicando loucamente, mas é o tempo que você investe de maneira sábia. Né? O que adianta você ficar 10 horas frente ao computador fazendo coisa errada, se com 2 horas você pode fazer o que é certo e ter muito mais resultados? Essa é a questão. Então é muito melhor você ter um tempo bem investido do que ter muito tempo e não saber o que fazer com ele, ok? Outra questão aqui é QI, né? O pessoal fala assim, eu não tenho inteligência suficiente para ser afiliado. Outras falam assim, eu não tenho conhecimento sobre essa área para ser um afiliado. Mas, na verdade, você não precisa de nada disso. Primeiro, você não precisa ser um gênio, um Albert Einstein aí para conseguir se tornar um grande afiliado, porque o trabalho é simples, o trabalho é relativamente fácil e ele segue padrões, ele segue métodos. Então, se você segue os passo a passo, tranquilamente você conseguirá atingir seus objetivos. Desde que eu comecei a dar cursos, a criar materiais educativos, eu passei a trabalhar justamente com isso, criação de métodos práticos. Por quê? Porque eu percebi que muitos ficam na teoria, né? Você faz isso, você faz aquilo, aqui isso funciona dessa maneira, isso dá outra, tá.
Mas quando que eu entro em campo? Quando que eu faço acontecer? Então eu passei a colocar isso nos meus cursos. Coisas práticas, passo a passo. Olha, tem que fazer isso, isso e isso. Acabou. Ali, até mais curto, para que as pessoas consigam implementar mais rapidamente. Então eu estou trabalhando dessa maneira e tenho visto muitos resultados. Logo, não é preciso ter conhecimento anterior, nada disso. Precisa você assistir com atenção, aplicar o que foi ensinado e ter resultados. É dessa maneira que eu trabalho, é dessa maneira que eu vejo resultados. Outra coisa, você pode ser afiliado de um nicho que você nem sequer conhece tanto assim. Por exemplo, recentemente eu fui afiliado de um lançamento de música do guitarrista do Angra, do Megadeth, o Kiko Loureiro. Eu não sei tocar guitarra, eu também não conheço muito desse music business, desse show business, mas fui lá, fui afiliado, fiz os anúncios, fiz tudo certo, escrevi os e-mails, tudo mais e vendi. Então significa que não precisa também ter conhecimento da área, você precisa saber fazer o marketing, ok? Logo que aí também, então, corta. Outra questão aqui, Victor, precisa de ferramentas caras, né? Precisa de ferramentas loucas, precisa de ferramentas malucas. E eu já tive contato com afiliados que realmente utilizam muitas ferramentas, né? Utilizam ferramenta de análise, ferramenta de estatística, ferramenta de não sei o que, de não sei o que lá, tal. É válido, é válido. E se você chegar a um ponto que quiser, né, continuar aprendendo, tal, é interessante se aprender, mas também não é fundamental. Você pode ser um grande afiliado trabalhando com o básico, trabalhando com lista de e-mail, com blog, trabalhando com aula ao vivo, enfim, de diversas maneiras muito mais simples e práticas do que ficar analisando um monte de dados, um monte de estatísticas, um monte de código, programação. Funciona, até funciona. Funciona bastante, só que é complicado. Então não é recomendável, principalmente se você está começando e tudo mais. É melhor fazer o arroz com feijão bem feito e ter seus resultados ali garantidos, não é? Por isso que também não é preciso, então, para ser um afiliado de sucesso, ter ferramentas loucas, ferramentas ali aqui a gente nem consegue entender direito. O ponto é, então, o que precisa para ser um afiliado de sucesso? Primeira coisa, você precisa querer ajudar as pessoas, certo? Parece até clichê, mas na verdade isso não é muito uma prática. Sabe por quê? Eu vou te contar o seguinte. As pessoas falam, não, eu quero ajudar. Mas você vai ver, essa pessoa está fazendo spam. Spam atrás de spam. Quem que ajuda com spam? Né? Você tem um curso, por exemplo, de inglês e você sai publicando em todos os grupos do Facebook. Né? Você está promovendo um curso de inglês do fulano de tal que vende bem. Certo, mas está publicando ali em grupo de alfaiate, em grupo de cabeleireiro, em grupo... Será que você vai ter resultado? Será que não vai ser mais chato do que efetivo? Então não adianta você fazer assim, eu estou ajudando as pessoas, mas utilizar estratégias erradas. É preciso que você tenha em mente que você quer ajudar as pessoas, mas buscar isso. Como que eu posso ajudá-las? Como que eu posso fazer com que elas tenham mais resultados? Certo? Segundo ponto, o que vem em consequência disso é quanto à comissão. Né? Vale trabalhar com comissões gordas? Claro, quanto mais dinheiro, melhor, não é? Só que nem sempre isso significa que você vai ter mais resultados. É mais difícil vender produtos de 3, 5 mil reais. Então, talvez você não consiga vender tanto um produto desse, quanto se você pegar o mais barato que vende em maior quantidade, certo? É tudo questão de você entender o ponto de equilíbrio, certo? Para também você ter resultados de diversas maneiras. É que eu falo no método piramidal. É você deixar a sua afiliação, né, a sua promoção, a sua divulgação mais heterogênea. Tá? Esse é um dos grandes segredos, tá? Eu vou falar disso mais pra frente. Então, o afiliado de sucesso, ele pensa em ajudar as pessoas e não fica tão vidrado na comissão. Não, tem muito ali, comissão muito boa, eu vou ficar divulgando aquilo. Não adianta. Se aquilo não vender bem, não adianta você ficar promovendo aquilo. Ok? Não pensar na comissão. E terceiro, qual que é o grande fator ali que está por trás dos afiliados? É a questão de você estar sempre aprendendo, certo? Buscando sempre novos conteúdos para você sempre estar atualizado. É a questão de você fazer isso também com outras pessoas, por meio de parcerias, certo? O que essas pessoas estão fazendo, o que elas não estão. Como que eu posso me tornar um afiliado junto com elas? Esse tipo de aprendizado que você retira das outras pessoas e, claro, também por meio da aplicação de métodos. Tá? Um afiliado de sucesso, ele tem coisas bem definidas. Ele não segue fazendo por livre e espontânea vontade, ele tem ali planos. Então ele segue os seus planos. Qual plano deu mais resultado? X, então mantém ele. Entende? Faz um teste com Y. Qual deu mais resultado? X ou Y? Y. Então troca. Então veja que um afiliado ele não trabalha de maneira aleatória. Ele segue métodos. Ele segue planos práticos, passo a passo. Pode ver que um grande afiliado ele nunca tem sorte. Assim, no sentido de que ele foi top afiliado de um lançamento, de repente cai e nunca mais é. Por quê? Será que é sorte mesmo? Será que, né?
que aconteceu, né? Por que ele sempre se mantém no topo? Porque ele aprende a fazer as coisas de uma maneira muito mais mecanicista. Mecanicista no sentido que ele faz aquilo no lançamento e dá certo. Ele faz a mesma coisa de outro lançamento e dá certo. Ele faz a mesma coisa e dá certo. Ou seja, são métodos, são planos que funcionam independente do nicho, independente do preço. São coisas que a pessoa aprende e que funcionam. Ok, mas a pessoa teve que aprender. Como que ela aprendeu? Ou testando, gastando muito dinheiro, milhares e milhares de reais em teste, ou aprendeu junto com outra pessoa, seja num curso, numa aula ao vivo, num livro, enfim. Aprendeu com quem já fez, já errou e está disposto a ensinar. Então você também pode aprender com outras pessoas. Eu fico feliz que você esteja aqui assistindo, porque significa justamente que você quer aprender com quem faz, com quem sabe. Então é isso que eu quero te ajudar, eu quero te mostrar como você pode atingir resultados muito bons como um afiliado, se tornando um verdadeiro sucesso. Então no próximo vídeo eu vou te mostrar as ferramentas gratuitas para você se tornar um grande afiliado sem precisar colocar a mão no bolso de imediato. Você vai ficar boquiaberto, vai adorar e assim vai obter resultados junto, ok? Você vem comigo então na próxima aula? Beleza, um forte abraço e te vejo em breve. Tchau, tchau.